Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Fazendinha. Boa tarde, aprisco de ovelhas. Primeiramente, antes de falar sobre o texto bíblico, quero parabenizar, agradecer, dizer que ontem vocês foram especiais no trabalho com a igreja. Que Deus abençoe a cada um que esteve trabalhando lá. Quero dizer também que a Bíblia nos insta a servirmos uns aos outros. Estamos falando nesta semana sobre comunhão entre irmãos, comunhão na igreja, comunhão no corpo de Cristo. O texto bíblico é de Gálatas 5,13, que diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne ou dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu creio, meus irmãos, eu creio, meu irmão que está ouvindo agora, que a nossa vida cristã é pautada pelo amor. Ela é revestida pelo amor. E este amor, quem colocou sobre nós, quem colocou sobre a nossa vida foi Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. É Ele quem derrama sobre nós o amor, assim nos diz a palavra. Nós temos a Cristo como Senhor e Salvador. Temos a Cristo Jesus como alguém que transformou a nossa vida. Antes, diz assim o apóstolo Paulo, que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas agora ele nos deu vida, ele nos vivificou. E essa vida é que nos dá a liberdade. Diz a palavra de Deus que se nós conhecermos a verdade nos libertará. A verdade nos dá esta liberdade. Mas o apóstolo Paulo nos diz assim: mas não usem essa liberdade, não usem essa maneira de viver em liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Muito pelo contrário. Essa liberdade, ela tem limites. Essa liberdade tem ocasiões. Essa liberdade tem uma forma diferente de se manifestar. É em Cristo Jesus. Nós nos manifestamos a nossa liberdade em Cristo Jesus. E não em nós mesmos, e não em nossa carne, mas no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Olha, se nós optamos por viver em pecado, optamos por viver uma vida que não é digna do Senhor, que não é digna do Senhor Jesus Cristo, esse é um problema que diz respeito à carne, que está inerente à carne. Mas veja bem, Paulo nos diz que essa liberdade não dá lugar ao pecado, não é movida pelo pecado. Essa liberdade é pura. Essa liberdade que está em Cristo Jesus não é aquela que as pessoas dizem assim: oh, estou livre, agora estou livre e eu posso fazer o que bem quiser, o que bem entender, o que bem der na minha cabeça. Não é bem assim. Não é assim que as coisas funcionam na área espiritual. Nós somos regidos por alguém que dirige a nossa vida. Nós somos direcionados por alguém que está inerente à nossa vida. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós convidamos a Jesus para vir morar no nosso coração, na nossa vida, nós aceitamos delimitar a nossa vida em Cristo. Nós aceitamos criar limites na nossa vida em Cristo Jesus. Não é uma liberdade desenfreada, não é uma liberdade que não tem limites, que não tem termos, é uma liberdade que está em Cristo Jesus. E olha que quando Paulo fala nesse texto, ele coloca um limite que para nós é muito difícil de viver, que para nós é muito complicado de fazer. Ele diz assim: não deixe que a liberdade dê ocasião às obras da carne, mas as obras que devem estar no coração de cada um de vocês é servir uns aos outros.
Mas o melhor ainda é que Paulo ainda coloca esse servir uns aos outros mediante a um sentimento que só pode vir de Cristo Jesus. Só pode vir através do Espírito. É o amor. O amor é que regimenta tudo. O amor é que transforma tudo. O amor é que traz à tona a vontade de servirmos uns aos outros. Fora desse amor, não há como nós servirmos. Nós estaríamos na carne, nós estaríamos movidos pela carne, nós estaríamos isentos totalmente de amor. Mas o amor que está provindo de Cristo, provindo de Jesus Cristo, é que nos insta a servirmos uns aos outros. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, permita que nós tenhamos uma vida pautada pelo amor e por esse amor possamos servir uns aos outros em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.